Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho falar sobre este livro incrível que é O Senhor Presidente, do escritor guatemalteco Miguel Ángel Astúrias. Miguel Ángel Astúrias foi um grande escritor latino-americano, o primeiro da sequência dos escritores latino-americanos que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Ele venceu o prêmio em 1967 e à semelhança também de vários desses escritores, em determinado momento de sua vida, ele saiu do seu país natal, foi viver na França, especialmente em Paris, travou contato com outros escritores da região, assim como com as vanguardas europeias, e isso exerceu influência sobre a obra dele. O Senhor Presidente é considerada uma de suas grandes obras, ao lado deste outro livro aqui, Homens de Milho, que vai tocar mais profundamente a relação do Miguel Ángel Astúrias com os povos indígenas da Guatemala. Vocês sabem, a Guatemala fica ali próxima ao México, portanto as influências maias e astecas se fazem sentir até hoje. Homens de Milho vai tratar disso. Mas hoje o que a gente vai comentar é o Senhor Presidente, que também diz respeito à realidade do país sob a faceta das ditaduras. Existe todo um subgênero dentro da literatura latino-americana que é o romance de ditador. E o Senhor Presidente se insere nele. Afinal de contas, aqui no continente, várias foram as ditaduras, os ditadores, as circunstâncias que os envolveram, e cada escritor enfrentou esse momento difícil de seu país, ou relembrou esse momento da história que ele mesmo possa não ter vivido, de um modo ou de outro, e levou isso para a ficção. É o que fez Miguel Ángel Astúrias. A semelhança também de vários escritores latino-americanos, o Miguel Ángel Astúrias não necessariamente identifica aqui neste livro que ele está tratando da Guatemala e está tratando de um ditador específico da Guatemala com quem ele tenha convivido. É sim possível estabelecer traços, identificação entre o que é narrado aqui e a história da Guatemala, mas também é possível estabelecer este paralelismo com a situação de vários outros países latino-americanos. Afinal, esse é um expediente utilizado por esses escritores justamente para enfatizar certa fungibilidade que existe entre os países no que se refere a essa mazela, que são as ditaduras, que são também o domínio do poder por militares. O Senhor Presidente vai abordar esse tema de um modo muito particular. Ele não é uma biografia do ditador que é aqui retratado. Esse ditador, ele até aparece em algumas cenas, a gente sente a presença dele por toda parte, afinal é um estado totalitário, ele é a cabeça desse estado e, portanto, se faz sentir junto a todo mundo. Só que não há um grande aprofundamento na psicologia deste personagem, não é este o propósito do livro, nem necessariamente uma cronologia extensa de como ele ganhou o poder, nem também um episódio muito específico e detalhado de uma possibilidade de saída desse mesmo poder. Há, sim, aqui a sombra de um complô, ameaças, mas isso existe o tempo todo nas ditaduras. E aqui a gente sabe que a coisa não é tão concreta, não é tão, assim, periclitante para o ditador. Então, sob ponto de vista, essa ditadura se faz sentir neste livro. A gente acompanha aqui um núcleo de pessoas específico que, por conta de um determinado acontecimento, passa a sentir mais imediatamente a perseguição desse homem, a perseguição e as ciladas que ele vai engendrando para se manter no poder. E o que desencadeia a série de fatos e relações dessas pessoas com essa situação periclitante é o assassinato de um militar muito importante, uma pessoa próxima ali do senhor presidente. Pensa-se ou espera-se que seja pensado, e é mais conveniente pensar, que este homem ele foi assassinado por motivos políticos e que os culpados desse assassinato são dois outros homens, um deles envolvido também diretamente com a alta roda do governo. É evidente que há aí um jogo de interesses e conveniências, de culpar uns e eximir outros, encontrar motivações políticas em crimes que, na verdade, não têm motivações políticas. Isso a gente pode dizer de antemão, não é exatamente um spoiler, que
o principal assassinato aqui, ele não tem uma motivação política. Ele acontece de uma forma totalmente arbitrária, num contexto em que a pobreza e a miséria daquele povo está sendo evidenciada num grupo de mendigos que vive ali na cidade. Esses mendigos, eles têm cada um uma característica. O Miguel Ángel Astúrias vai se debruçar sobre elas no começo desse livro, e um deles é mentalmente perturbado. Ele sofre alucinações, ele sofre perseguições, é caçoado e zombado o tempo todo, e isso vai chegando a um limite, e em determinado momento ele está ali num delírio, num estado de vertigem, que também é causado por todo o contexto social no qual ele está imerso. É como se ele fosse a ponta mais afetada desse contexto. E aí esse homem se aproxima por um motivo X também aleatório e essa morte acontece. Logo se apropriam desse episódio para extrair deles efeitos políticos, fazem-se acusações. Esses mendigos também são de algum modo envolvidos, sejam como testemunhas, sejam como investigados. E a gente passa a acompanhar os efeitos dessa investigação e dessa perseguição sobre a vida desses personagens. A gente tem a família, principalmente desse outro militar de alta patente que passa a ser acusado, e a gente tem um intrincado jogo de interesses, de simpatias e antipatias, de jogo de cena, de verdade, de mentira. Porque ao mesmo tempo que parece que este militar de alta patente está sendo acusado e será duramente punido por esse senhor presidente, parece que esse senhor presidente também não deseja que ele seja punido, deseja que pareça que ele foi punido, mas não foi. E o próprio leitor, e a gente vê os personagens, não sabe dizer nunca ao certo o que está acontecendo. Se é um teatro, se é realidade, se são as duas coisas e em que ponto cada uma delas termina. E a gente expande da família desses perseguidos para outras pessoas que circunstancialmente se envolvem nessa investigação e que também passarão a ser afetadas por ela. É um livro que se baseia principalmente no trânsito desses personagens por essa cidade. E o Miguel Ángel Astúrias tem uma prosa muito potente no sentido de dar cor, de dar vida a essa geografia pela qual transitam os personagens. De tal modo que a própria cidade e a sua arquitetura são também personagens e dizem muito a respeito do país, a respeito do que está acontecendo. É um livro em que cada personagem tem o seu espaço para brilhar, porque o Miguel Ángel Astúrias adota uma estrutura muito particular. O livro é constituído de 3 partes e cada uma dessas 3 partes de pequenos capítulos que não passam geralmente de 5, no máximo 10 páginas. E ali naquele capítulo, o Miguel Ángel Astúrias se dedica a explorar uma determinada cena envolvendo um determinado personagem desses principais. Só que ele o faz com tamanha entrega que é como se a cada capítulo ele decidisse escrever o melhor capítulo da sua vida. Então, nesse sentido, os capítulos ganham uma aura de conto, não porque sejam suficientes, bastem a si mesmos, mas principalmente porque eles contêm um tão alto grau de realização artística que há essa sensação de completude. O capítulo não está ali apenas para levar ao próximo, para mover a ação da trama. Não, ele tem todo um significado próprio, tem toda uma realização estética própria da mais alta potência, como se fosse um quadro, uma obra-prima que está ao lado de uma outra obra-prima e juntas elas obviamente contam a mesma história que se move sequencialmente. A gente tem aqui o Miguel Ángel Astúrias adotando uma prosa que é extremamente estética e plástica. Eu não diria que essa é uma prosa poética, principalmente porque quando nós nos referimos à prosa poética,
tendemos a pensar em lirismo, em certa melancolia, em certa suavidade, enfim, há elementos que associamos à poesia e aí parece que a prosa vai ser algo um pouco lânguido. Não, a prosa aqui não é nada lânguida, ela é brutal, ela é visceral, no entanto, ela é extremamente estética. Existe uma preocupação com a sonoridade, com o ritmo, com as imagens que são formadas na sua mente. Por isso que a sensação a cada capítulo é de que um quadro, uma pintura deslumbrante se formou diante de você. Este livro, para mim, tem 3 grandes episódios. Episódios que, ainda mais do que os outros, que já são excelentes, são verdadeiras obras-primas. A descrição que se faz do mendigo que é o responsável pelo assassinato, em sua vertigem, em sua loucura, e ele em determinado momento vai para os arrabaldes da cidade, e ali num lixão os pássaros começam a rondá-lo, começam a querer estar com ele, a comer da sua carne, que no entanto ainda está viva. Toda essa sequência, para mim, é de uma realização estética incomparável. Um outro momento alto do livro, e este sim talvez seja um dos momentos altos da literatura mundial, é o retrato que o Miguel Ángel Astúrias faz de uma mulher que está envolvida nesses episódios, por isso é levada injustamente à prisão e na prisão torturada. Só que essa mulher tem uma criança pequena e ela precisa amamentar essa criança. E essa criança, justamente por conta dessa sequência de acontecimentos, está ali com a saúde muito frágil e, no entanto, no colo de sua mãe. E o que acontece dessa personagem com essa criança no colo e sendo agora levada de uma prisão para um prostíbulo depois de ser torturada é algo assim incomparável. Olha, eu falando aqui, eu já me emociono só de lembrar. E ele forma uma imagem que é tristíssima. Tristíssima. No entanto, bela. Lembrem-se, quando vocês chegarem a esse episódio, vocês vão reconhecer ele com facilidade, da Pietà de Michelangelo, da Virgem Maria, que segura Jesus Cristo morto, descido da cruz. Lembrem-se dessa imagem da Pietà, porque de algum modo é isso o que o Miguel Ángel Astúrias faz aqui, de um modo muito diferente, mas que guarda sim essa analogia. Um outro episódio para mim que é da mais alta realização artística é lá no final do livro, quando um determinado personagem também está sendo torturado num calabouço escuro, e de como o senhor presidente vai construindo essa punição desse personagem de tal modo que o que há de mais íntimo, o que há de mais puro dentro dele, dentro da esfera da esperança, do afeto, da crença, da honra, como de um modo subreptício, o senhor presidente vai engendrando uma situação que mata até isso. O domínio e a crueldade do senhor presidente não se limitam à superfície. Eles descem até o mais profundo da alma. Há personagens que evoluem. O que eu destacaria mais é o tal cara de anjo, que é alguém muito próximo do senhor presidente, o seu braço direito, que é incumbido de levar a cabo várias dessas tarefas que vão levar à punição dessas pessoas acusadas pelo assassinato e seus familiares, que, no entanto, vai se envolvendo com essas pessoas e passando por transformações, e a gente nunca sabe também exatamente de que lado ele está, se ele está sendo visto e acompanhado pelo senhor presidente ou não, até onde vai essa fidelidade. É um personagem dos mais interessantes. Eu li este livro junto do clube de leituras da minha amiga Denise Mercedes. A Denise Mercedes fala espanhol fluentemente e ela foi fazendo o cotejo desta tradução com o original espanhol. E este é um livro que a gente percebe é de difícil tradução. No entanto, a Denise pôde testemunhar naquela ocasião
que a tradução aqui é muito bem realizada, há escolhas muito pensadas, então podemos dizer que estamos bem servidos para conhecer um pouco da obra desse ganhador do Prêmio Nobel. É isso, pessoal. Espero que vocês se animem a ler este livro. Muito provavelmente ele vai entrar para a minha lista de melhores leituras do ano. Não é um livro que eu diria assim que me conquistou o coração, porque ele trata de temas que não necessariamente são os temas que vão me conquistar o coração, entende? Isso é muito subjetivo. Mas é um livro que me encantou e que, objetivamente, é da mais alta realização artística e justamente por isso tem que estar no top 10 de melhores leituras. Se animem a ler esse livro, eu vou deixar o link aqui embaixo para que vocês possam encontrá-lo. Depois digam para mim se leram, o que acharam. Quando lerem, voltem aqui e comentem. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Deixem seu like para que este livro e este vídeo sejam mais conhecidos. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!